Dando sequência à nossa aula de materno-infantil, a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes gestacional. O diabetes gestacional entende-se como intolerância aos carboidratos, açúcares de gravidade variável, com início ou reconhecimento na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Cerca de 4% de todas as gestações são complicadas pelo diabetes gestacional e a prevalência oscila de 1 a 14%. Durante a gestação, o feto utiliza como principal fonte de energia a glicose, tendo como fonte a mãe. A produção de glicose materna é regulada pela ação da insulina, demandando do organismo materno a produção extra-insulina para atender às necessidades. O nível de glicose no sangue também pode substituir devido às mudanças hormonais da gravidez, que interferem na ação da insulina. Essa doença, que se mantém em quase sua totalidade apenas durante a gravidez, e as gestantes, em média, com um mês pós-parto, terá seus níveis glicêmicos dentro da normalidade. Fatores de risco: a obesidade, história familiar de diabetes, idade avançada, excessivo de peso, diabetes em gestações passadas, com fetos anteriores, microssômicos com peso acima de 4 quilos, história de aborto anterior. Diagnóstico: nas primeiras consultas de pré-natal, a gestante realizará vários exames de sangue e urina para detectar problemas de saúde prévios. Entre esses exames, ser solicitado o teste de glicemia de jejum. Se o médico considerar o resultado alterado ou possuir um fator de risco acima citado, ele deverá solicitar um novo exame, mais preciso para o diagnóstico de diabetes gestacional. O teste oral de tolerância à glicose, em que o paciente irá tomar um líquido doce de 75 gramas de glicose em 1, 2 ou 3 horas depois colherá o sangue para dosar a glicemia. O teste deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. O tratamento inicial consiste em estabelecer uma dieta adequada para controlar a glicemia da mãe, proporcionando um adequado aporte nutricional para o feto. A realização de uma atividade física deverá ser incentivada. O controle glicêmico deve ser realizado através da monitorização domiciliar das glicemias capilares. O tratamento com insulina no diabetes gestacional deve ser instituído, se não for possível, manter níveis de glicemia adequados somente com a dieta ou se ocorrer um crescimento fetal exagerado. Os bebês nascem em média com 3,5 kg, mas a paciente portadora de diabetes mellitus gestacional pode ter o seu filho chegando até 5 quilos. O aumento de peso do bebê acontece pois a taxa de insulina e glicose está alta no bebê, proporcionando o aumento de peso. As pacientes portadoras de diabetes, por ter excesso de glicose no sangue, acabam transmitindo um nível muito alto desse substrato para o bebê, obrigando a produzir muita insulina, fato que protege a hiperglicemia durante a gravidez. Ao término de 36 semanas, se a taxa de glicemia materna continuar fora dos padrões gestacional, significa que o nível de insulina produzida pelo bebê está alto também. Após o trabalho de parto com o corte do cordão umbilical, ele não mais receberá o alto nível de glicose da mãe, mas ainda terá um alto nível de insulina, que provocará a hipoglicemia, podendo causar a morte do bebê. Cuidados de enfermagem: fazer teste de glicemia capilar antes das refeições ou conforme a prescrição médica. Manter dieta com baixa carboidrato e glicose. Medicar conforme prescrição e esquema com insulina. Verificar batimentos cardíacos fetais. Eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Os distúrbios hipertensivos da gravidez ocorrem aproximadamente de 3 a 10% de todas as gestações. A pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo onde o desenvolvimento da hipertensão depois da 20ª semana de gestação complica por envolvimento renal, levando a proteinúria, presença de proteína na urina. Esse distúrbio acontece entre a 5ª e a 7ª das gestações. Sua causa é desconhecida. A eclâmpsia é caracterizada pela complicação
da pré-eclâmpsia, com o comportamento do sistema nervoso central, levando a quadros de crises convulsivas. Fatores de risco: muliparidade, gestação múltipla, diabetes, idade menor de 18 anos e maior de 35 anos, hipertensão crônica, má adaptação imunológica, isquemia placentária, sustentabilidade genética. Na pré-eclâmpsia, a manifestação do sintoma se dá por crise hipertensiva, edema e proteinúria. A hipertensão na gravidez é definida por níveis pressóricos, maior que 14/9. Na pré-eclâmpsia, a pressão arterial sistólica é maior de 16 e a pressão arterial diastólica é menor que 10. O edema pode ser generalizado, que se chama anasarca, mas é mais pronunciado nas mãos e na face. A proteinúria é diagnosticada por concentração de proteína de 5 gramas ou mais de uma amostra na urina de 24 horas. Alguns casos de pré-eclâmpsia podem surgir sintomas como distúrbios visuais e cerebrais, como visão turva e acefaleias, dor epigástrica, função hepática prejudicada, trombocitopenia e edema pulmonar. Na eclâmpsia, ocorrem associados aos sintomas de pré-eclâmpsia e crises convulsivas. Complicações: alterações neurológicas, edema cerebral, hemorragia, aumento da pressão intracraniana, perfusão diminuída podendo levar à hipóxia, coma e até a morte. Tratamento: a única cura para a pré-eclâmpsia e eclâmpsia é o nascimento do feto. Essa decisão entre manter a gestação ou continuar o tratamento é individual. Quando decide por manter a gravidez, trata-se de forma a prevenir crises hipertensivas, convulsões e complicações respiratórias. Mantém repouso absoluto no leito, faz necessário monitorar o feto. Na maior parte dos casos, o parto imediato é o mais indicado. Cuidados de enfermagem: manter repouso absoluto no leito, verificar a pressão arterial de 4 em 4 horas ou conforme a prescrição médica, observar o nível de consciência, monitorar o feto, oferecer medicações prescritas, tais como antihipertensivos, fazer controle de diurese de 24 horas, controle de peso em jejum, oferecer dieta hipossódica ou assódica. Infecção do trato urinário: a gestação ocasiona modificações algumas medidas por hormônios que favorecem o ITU. A gestação ocasiona modificações algumas medianas por hormônios que favorecem o ITU. Os micro-organismos envolvidos são aqueles da flora perineal, normalmente principalmente a Escherichia coli, que responde de 80 a 90% das infecções. Outros grãos negativos, como Klebsiella, Enterobacter e Protus, respondem pela maioria dos outros casos, além do Enterococo e o Estafilococo grupo B. A bactenúria assintomática é a mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário inferior, que são a cicite, ou ainda o trato superior, que é a pielonefrite. Sinais e sintomas: é caracterizada pela presença de sintomas clínicos evidentes como dissúria, dor ou dificuldade de urinar, sensação de queimação durante a micção, polaciúria, emissão frequente de urina e urgência urinária. A análise do sedimento urinário evidencia geralmente leucocitúria ou hematúria franca, além do grande número de bactérias. O tratamento pode ser realizado com as mesmas opções da bactenúria, sendo iniciado mesmo antes dos resultados da urocultura, já que os pacientes são sintomáticos. É uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação, ocorrendo em 1% a 2% das gestantes. Clinicamente, a sintomatologia é evidente com febre alta, calafrio e dor na loja renal, além de referências pregressas de sintomas de infecção urinária baixa. A presença de náuseas e vômitos, além de taquicardia, dispneia e hipotensão, pode sugerir a evolução para o quadro séptico. O tratamento inicial deve ser hospitalar. Na suspeita de pielonefrite, a gestante deve ser encaminhada para o hospital de referência.
Ela constitui uma das infecções mais frequentes da gestação, sendo a terceira intercorrência clínica mais comum da gestação e acomete cerca de 10 a 12% das grávidas. A maioria dessas infecções ocorre no primeiro trimestre da gravidez, 9% sob forma de infecção urinária baixa, cistite, 2% como infecção urinária alta, pielonefrite. A infecção urinária cria várias situações doentias e contribui para a mortalidade materno-infantil. Para se reduzir as taxas de infecção urinária e suas complicações durante a gravidez, várias etapas devem ser consideradas em diversos pontos de assistência às obstétricas. Solicitar urocultura precocemente no pré-natal para diagnosticar e tratar os casos de bacterúria assintomática. Utilizar o tratamento antimicrobiano mais eficaz, proporcionar segmento em pré-natal de alto risco e garantir o tratamento das complicações maternas e perinatais em hospital com condição adequada para isso. E o tratamento para isso é antibiótico-terapia. Doenças hipertensivas específicas da gestação, que é o DEG, a hipertensão na gravidez é uma complicação com potencial perigoso para a gestante e o feto e o próprio recém-nascido, sendo uma das causas da maior incidência de morte materna, fetal e neonatal de baixo peso ao nascer e prematuridade. Pode apresentar-se de forma leve, moderada ou grave. Aparecerá após a 20ª semana de gestação. Fatores de risco: gravidez na adolescência ou idade acima de 35 anos, conflitos psíquicos e afetivos, desnutrição, primeira gestação, histórico familiar de hipertensão, diabetes, estação múltipla, polidramia, polidramínio ou hidramínios é o nome técnico para o excesso de líquido amniótico no útero. Sinais e sintomas: hipertensão arterial acompanhada ou não de edema, podendo evoluir para convulsão e coma. O edema de face e de mãos é um sinal de alerta. Ganho de peso de mais de 500 gramas por semana. O sistema nervoso central sofre irritabilidade crescente, surgindo cefaleia occipital, tonteiras, distúrbios visuais, dor epigástricas, náuseas e vômitos. Observação: com a evolução da doença pode ocorrer a convulsão ou coma caracterizado por DEG. Grave ou eclâmpsia, uma das complicações obstétricas mais graves. Nesta, a proteinúria indica alterações renais, podendo ser acompanhada por oligúria ou mesmo anúria. Vasoespasmos são contrações involuntárias e bruscas dos vasos sanguíneos, causando por influência hormonal. Neste caso, diminuem o fluxo sanguíneo uterino e placentário. Diagnóstico: urina, cujo resultado demonstra a presença de proteinúria, a elevação de pressão sistólica em mais de 30 mmHg ou da diastólica em mais de 15. Cuidados de enfermagem: aferir sinais vitais com ênfase na pressão arterial, observar e anotar alterações do nível de consciência, fazer um balanço hídrico, observar e anotar e comunicar a ocorrência de convulsões. Função do líquido amniótico: é para proteção fetal contra traumas, permitir a movimentação fetal, bacteriostático, proteção do cordão umbilical de compressões, auxiliar no desenvolvimento pulmonar, manter a temperatura. Aspecto: deve ser cristalino, opalescente com grumos, coloração e anomalias, amarelado, esverdeado e castanho. Volume: são as semanas, de gestação, 16 semanas, o feto com 100 gramas, a placenta com 100 gramas, o líquido tem que ter 50%. Depois, com 28 semanas, o feto pesa 1 kg. Depois, com 36 semanas, o feto pesa 2,5 kg. Depois, com 40 semanas, o feto pesa 3,3 kg. A porcentagem de líquido amniótico tem que estar em 17%. E assim terminamos mais uma expectativa. Muito obrigada.